como cristão, ele não é simplesmente aceitei Jesus, um oba-oba, me emocionei e está tudo resolvido. Nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, nós temos que ter uma postura. E Jesus, ele usou várias vezes no seu ministério trechos do Antigo Testamento para responder perguntas. E esse texto que nós vamos ler hoje, ele citou 3 vezes esse texto no Novo Testamento. Apesar de ele estar no Antigo Testamento, Jesus validou esse texto. Jesus falou, olhe para ele, porque eu citei ele 3 vezes. E que texto é esse? Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. Nós vamos fazer essa leitura. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Aqui, irmãos, vamos tentar só rapidamente localizar e contextualizar o texto, né? Aqui é um texto de Moisés, né? Eles estão próximo da entrada ali da Terra Prometida. Então Moisés é aquele libertador, né? Que Deus usa como libertador. Eles vêm do Egito. Um Egito, uma nação politeísta, muitos deuses. Eles estão ali caminhando pelo deserto. Muitas coisas acontecem no deserto, né? Muitas coisas boas e ruins acontecem no deserto. Deus está com eles, eles chegam ali com poucos remanescentes ali, né? Porque a palavra de Deus falou que a grande maioria não entraria ali para a parte da Terra Prometida. E ali eles sentam e eles vão passar por esses textos que a gente está lendo em Deuteronômio. Se a gente pegar a tradução literária de Deuteronômio, significa segunda lei. Ah, mas Deus mudou a lei? É uma segunda lei? Ele revisou a lei? Não. Ele está fazendo uma recapitulação da lei. Ele pegou tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que aconteceu, e eles estão recapitulando o próximo. É igual o jovem pré-vestibular ali, né? Estuda lá, estuda. Quando chega a pré-vestibular, ele faz aquela recapitulação dos pontos importantes. Fala, ó, nos últimos vestibulares caiu isso aqui é importante. E Moisés faz isso, ele pega todo aquele condensado de informação lá, ele fala para o povo, fala, vamos sentar aqui, vamos tratar o que é importante aqui, porque esses pontos aqui vocês não podem falhar. E aí ele fala do capítulo 1 ao capítulo 4, ele relembra a história. Aí ele vem falando, ó, lembra que vocês estavam no Egito, que vocês eram pressionados lá, que vocês viviam uma vida difícil lá. Lembra que Deus tirou vocês de lá? Daí ele vai trazendo. Lembra que vocês foram no deserto, vocês passaram dificuldade no deserto, mas Deus foi com vocês, preparou tudo. E aqui estamos. E daqui para frente, agora nós temos que ter uma postura. E aí nós chegamos nesse capítulo e nesse versículo. Então, Moisés está tratando coisas importantes pré-entrada à Terra Prometida. E no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 4, nós ouvimos assim, ó, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Esse trecho, para os judeus, ele é muito importante, esse trecho que nós lemos, né? Ele é conhecido, até o pastor citou ele hoje na nossa aula lá, ele é conhecido como Shema para os judeus. O que é isso? É a verdade fundamental para eles. É algo importante, é algo que o menino com 12 anos, ele consegue recitar esse texto. Ele decora esse texto, ele sabe esse texto de cabeça. E aí ele chega aqui, ó, e fala assim, ó, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos ser fiel a esse único Deus. Nós estamos vindo de uma nação politeísta, que tem Deus de água, Deus de sol, Deus de
de fertilidade, Deus de parar a fertilidade, tem Deus de tudo. Eu estou chegando numa terra que tem muitos deuses e eu preciso deixar claro isso. Nós temos que ser fiel a um único Deus. Aí o crente velho fala assim, resolvido para mim isso. Isso aí é problema do pessoal aí de fora, que tem seus ídolos, que tem suas estátuas, que tem sua maneira. Doce engano, irmãos. Isso é um problema da igreja. Por quê? Porque nós entendemos que idolatria é aquilo que está pegando o lugar de Deus em nosso coração. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, aquilo que nós intensificamos em nossa vida. Mas eu não cultuo mais um Deus que vai me trazer o plantio, a qualidade do plantio, a fertilização. Não cultuo mais mesmo isso. Mas eu cultuo o meu trabalho. O meu trabalho que me traz essas coisas. Eu estou idolatrando o meu trabalho. Eu deixo as coisas de Deus de lado e faço só meu trabalho. Eu estou sempre cansado para as coisas de Deus, não tenho tempo para aquilo que Deus mandou eu fazer, não tenho sido fiel a Ele. Estou idolatrando o meu trabalho. Ou então meu filho nasce, meu pequeno príncipe, e aí tudo gira em volta dele. Aí eu não consigo fazer mais nada. Eu peço licença do louvor, eu peço licença. E esse foi um erro meu, irmãos. Essa palavra fala comigo. Davi, 2012, nasceu com 1,6 kg, 30 semanas prematuro. Nós paramos nossa vida religiosa de Deus para cuidar dele. E foi o momento que nós mais sofremos. E não porque não devíamos cuidar dele, mas porque era possível conciliar. Mas quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, nós estamos efetuando a idolatria. E nós precisamos estar atentos com isso, porque senão, como religiosos que a gente vem aqui e aprende o que é idolatria, o que é, a gente lê Deuteronômio, imagem, escultura, e a gente transfere esse problema para os outros. Mas tudo aquilo que pega o lugar de Deus em nossas vidas, nós estamos tirando Deus do seu único, exclusivo lugar, e isso tem suas consequências. Então, quando a gente ouve aqui, e Jesus citou esse texto, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o único Deus, nós devemos transformar isso numa realidade em nossa vida. Deus ele quer fazer uma aliança com a gente. O símbolo mais puro, o símbolo... Porque uma aliança é sem emenda, é sem mácula. É isso que Deus quer fazer com nossas vidas. Quando a gente pensa em fidelidade, a gente logo pensa em casamento, né? A gente chega na frente do pastor, né, para casar, e a gente aceita tudo que o pastor fala, né? Você aceita honrar, você aceita isso, você quer casar, você aceita tudo. Você vai, amém, amém, assim, sim, sim. E é verdade, irmãos. A fidelidade não se resume somente à sexualidade do casal. A fidelidade ao casal significa eu tenho que honrar, eu tenho que proteger, eu tenho que perdoar, eu tenho que saber conviver, eu tenho que abrir mão. Isso é fidelidade, é os compromissos que eu fiz. Então, a fidelidade com Deus não é somente eu não ter uma imagem na minha frente, mas é eu cultuar, é eu respeitar, é eu adorar. Esse é meu único Deus. Beleza, entendi. Ouvi a voz de Deus e Deus é meu único Deus. Então, para onde nós vamos agora? Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que significa aqui, irmãos? Ame o Senhor seu Deus, esse único que a gente entendeu, que nós posicionamos ele no centro da nossa vida, de forma integral. Fala em coração, fala em alma e fala em força. Fala em sentimento, fala em valores, fala em intenção. Nós precisamos ser intencional em amar a Deus. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar com toda a minha força. Precisa ser visível. Eu preciso acordar cedo para a escola dominical. Eu preciso abrir mão de coisas, eu preciso me doar. É com força. Eu preciso ser integral. Eu preciso ter postura. E a minha postura tem que falar com aqueles meus valores. Não adianta somente eu falar que eu creio em Deus e não demonstrar isso. O Tiago tratou isso, né?
Não estou falando de salvação, irmãos. Para aqueles que gostam de teologia, eu estou falando de postura. Estou falando da gente se posicionar como cristãos, que somos. Não adianta minhas palavras não convergir com as minhas atitudes. Não adianta toda a minha força. Ah lá, eu sou religioso. Os fariseus faziam isso. Oravam várias vezes, repetiam, iam lá e julgavam as causas. Os fariseus faziam isso. Mas Jesus tratou eles como sepulcros caiados, podres por dentro. Porque o nosso sentimento, Deus sabe. Eu não posso fazer para o meu irmão ver. Eu tenho que fazer porque eu entendi aquilo. O meu coração, meu sentimento sabe que aquilo é importante. Aquilo gera vida, aquilo gera fruto, aquilo vai gerar alguma coisa boa, aquilo vai me gerar vida eterna. Então, quando Deus fala aqui, ame o Senhor seu Deus, sabe esse único Deus? De todo o seu coração, de toda da sua alma e com toda a sua força, ele quer falar integral. Ele quer falar assim, você tem que ser completo. Quer dizer que eu vou ser perfeito? Não. A gente vai falhar, né, irmãos? Daqui a pouquinho aí, saindo aí a gente já começa a falhar, talvez tenha alguém pensando, eu estou pensando coisas. A gente não sabe, a gente está falhando constantemente. O ser humano ele veio com um defeitinho depois da queda, né? Fica com um defeitinho ali, né? O pecado. Mas quer dizer que eu vou desistir para ele? Com todas as minhas forças eu vou lutar contra ele. Com todas as minhas forças eu vou ser integral. A pessoa que eu sou aqui dentro, eu sou lá fora, eu sou no trabalho, eu sou com meu amigo. Eu tenho meus valores, a minha alma diz o que eu sou. E aí alguns exemplos clássicos, né? Vamos lá. Eu falo para o meu filho não mentir. Filho, não pode mentir. Aí eu vou lá no mercado e esqueço de comprar alguma coisa que minha esposa mandou. E minha esposa é brava. Estou só figurando aqui. Ela é brava mesmo. E aí eu falo assim, não pode mentir, hein? Daí chega no carro, esqueci o que é. Se a mãe perguntar, você não fala nada, hein? Se a mãe perguntar, fala que você não sabe. E ele sabe, eu estou acabando de falar que ele está sabendo da situação. Indiretamente estou falando, minta para sua mãe. Então a gente precisa entender isso. Outro exemplo, esse mais clássico eu usei até com jovens numa outra história, mas esse eu sempre gosto de usar. Tem gente ainda que fala que o Palmeiras tem mundial. Mente na cara larga. Precisamos entender, irmãos, que o negócio é sério, é integral. Temos que ser integral. Ou falamos para os nossos filhos, a prioridade na nossa casa é Deus. E aí vem a festinha infantil um buffet infantil, tinha muito em São Paulo, a gente tinha muito amigo em São Paulo. E aí festinha infantil de buffet, é sempre domingo, que é mais barato. A gente é sempre uma família mais ou menos de vida, então não dava para pagar o horário mais caro, né? Então pagava o domingo que era mais barato e era das 2 às 6. E aí a gente estava cansado para o culto da noite. E aí, o que seu filho está aprendendo através das ações? A prioridade é Deus ou a prioridade é a festa? Mas eu posso falar que a prioridade é Deus, mas minha integralidade não está falando isso. Eu estou demonstrando outras coisas. Eu gostava de um programa que chamava Estádio 97. Talvez alguém aqui conhece. Ele fala sobre futebol. Em São Paulo, muito trânsito, e eu voltava no trânsito ouvindo ele todos os dias. Todos os dias. A cada 10 palavras, 2 ou 3 são palavrões. E para mim aquilo tinha virado natural. 2014, 2015, tinha virado natural aquilo. Tinha passado. Eu não falo palavrão, algo resolvido para mim. Mas eu ouvi aquilo. E aí eu comecei a passar umas dificuldades no trabalho. Eu não conseguia aquilo que eu precisava no trabalho. Até que um dia o Espírito Santo me incomodou com esse programa. Falou, você não fala palavrão, mas você está no meio de quem fala. Ah, mas é um rádio. Mas eu estou ali sentado, eu me sentia parte daquela conversa futebolística ali, né? Eu me sentia parte daquilo. Mas eu não falo, mas eu estava junto. E aí, como que funciona isso? Eu falo para minha filha, não pode. E eu vivo e estou ouvindo pessoas que podem? Onde que está o meu ser integral? Onde que eu mostro que eu amo esse Deus? De corpo, alma e com força? Eu tenho que me libertar disso. E aí eu parei de ouvir aquilo. Uma semana depois, tem gente que acredita em coincidência, eu acredito em Deus. As coisas se ajustaram no trabalho.
aquilo que estava difícil se resolveu. E Deus me lembrou desse acordo. Deus me lembrou dessa aliança. E me lembrou que nós precisamos ser integral. Precisamos que nossa palavra, ela fale com aquilo que seja sentido em nosso coração e que nós tenhamos a intenção de alcançar o nosso objetivo. Corpo, alma e toda a nossa força. E aí nós seguimos no texto. O versículo 6 e 7 fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então nós entendemos que Deus, único Deus, nós entendemos que esse Deus, ele requer um ser nosso, nós devemos ser íntegros, devemos ser corpo, alma e ações. E aí ele fala o quê? Agora você tem uma responsabilidade, você tem que cuidar da sua família. Ele fala assim, ensine-as com persistência. Ensine o quê? Ensine a palavra, ensine a Bíblia, ensine o que Jesus ensinou. Aqui não tinha Novo Testamento nesse texto, mas ele é validado por Jesus, esse texto. Então ele está falando assim, ensine Jesus para os seus filhos. Como? Quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aí quando eu estou sentado em casa, aí a gente vai jantar. A gente está orando pela refeição, agradecendo o suprimento que Deus entregou para a gente? A gente tem tido compaixão do nosso irmão que tem menos e não está conseguindo sustentar a sua família como deveria? Ou será que a gente está preocupado só com a gente? Qual o ensinamento que a gente está dando para os nossos filhos quando sentamos à mesa? Tinha um pastor em São Paulo que ele falava, quando você for no mercado, pega 2 carrinhos. Pega o seu, entrega um para o seu filho. E às vezes a gente pratica isso. Você vai com esse carrinho, o seu você preenche. E aquilo que você põe no seu carrinho, você coloca no carrinho para alguém que você vai ajudar. Você ensina caridade. Você ensina preocupação. E não ensina de falar, porque a oração pode virar robotizada. Você ensina com uma prática. E aí dali você sai, você vai e leva para a igreja que vai cuidar de alguma família. Ou se você conhece alguém, você entrega para essa pessoa. Você está ensinando na prática a seus filhos. Quando você senta na mesa, você está ensinando seu filho. Ou se não, você vai assistir televisão. Você senta a assistir televisão. O que passa nas nossas televisões hoje em dia? Qual conteúdo nós estamos enxergando nas nossas TVs hoje em dia? O que passa naquela telinha lá? Será que nós estamos edificando a Deus? Ou será que nós estamos dando espaço para outras coisas? Quando nós colocamos uma música para ouvir nos nossos carros. Ah, mas música secular é pecado? Essas searas eu deixo para o pastor. Eu só estou falando que músicas com palavras impróprias, músicas que não edificam, músicas que contêm conteúdos que não edificam a Deus, esse eu posso garantir que não deve ser ouvido. Não, mas eu sou maduro, eu sou adulto. Eu consigo identificar o que é santo e o que é profano, o que é aquilo que atrapalha e o que é aquilo que não atrapalha. Eu sou adulto. Só que seu filho no banco de trás tem 6, 8, 10 anos, 3 anos. Será que ele vai ter a maturidade ou ele vai entender eu posso os dois? Pequenas concessões, grandes catástrofes. Ah, mas está falando para ser excesso? Não. Eu estou falando para ser prudente, para ser responsável com as atitudes, para ser intencional com o amor. Porque daí não deixa passar essas coisas. Ah, mas dá trabalho assistir antes do que o filho quer assistir. É, dá trabalho, mas tem que fazer. Porque senão você está sujeito a que seu filho assista coisas que não deveria assistir. Ah, mas dá trabalho eu entender o que aquela música em inglês fala antes de passar para alguém. Dá trabalho, mas se você quer ouvir, você tem que fazer essa pessoa ouvir antes. Você tem que traduzir, você tem que entender. Porque senão você ouve Maroon 5 cantando, achando que é bonitinho e é pura sexualidade. Mas o som é bonito. Mas é empolgante. Eu não sei inglês, nem sei o que fala. Mas no futuro, seu filho não vai saber diferenciar isso. Então temos que tomar cuidado.
E aí nós entendemos então que quando sentamos, que quando deitamos, que quando andamos, que quando levantamos, que quando deitamos, devemos ensinar aos nossos filhos. Deve ser incessante, deve ser intencional. E aqui o que é interessante é que isso não pode ser terceirizado. Para quem que Moisés está falando? Moisés podia falar assim, tragam seus filhos todos os domingos para mim, que eu vou ensinar a eles a Torá. Foi isso que Moisés deixou claro aqui? Foi isso que Moisés falou na escritura ali, que a gente leu? Não, ele falou, pais, olha aqui, pais. É responsabilidade sua, ouça. É responsabilidade sua. Não é minha, Moisés. Não é pastor Paulo. Não é professora Marane. Não é responsabilidade sua. Falar das coisas de Deus quando você senta, quando você levanta, quando você deita, através de palavras, através de gestos, com atos intencional. Essa é a nossa missão. É isso que Deus quer. Reconhecido como único, que nós amemos eles de forma integral, que nós cuidemos de nossa família. É esse o plano de Deus. Nesse final de semana que passou, a gente estava em Sorocaba com um casamento. E aí nesse casamento era às 4 da tarde, daí eu levei a Yara e a Catarina para o salão às 8, que a mulher demora para se arrumar, né? E ficaram lá até 2h30. Eu e o Davi começamos a se arrumar. Eu ia pegar ela 2h30, 2 horas a gente se arrumou e 2h10 a gente estava pronto. E aí a gente estava indo buscar elas, né? E ali no caminho a gente estava ouvindo o Fernandinho. A gente gosta muito de Fernandinho. A gente estava ouvindo o Fernandinho, o novo álbum dele que chama Único e aquela música que chama Único, né? E aí eu olhei pro Davi, o Davi tá do meu lado, tá grande, né? Falei, Davi, sabia que essa música ela faz alusão ao texto favorito do pai? João 6,68. E ele olhou para mim e falou, não, pai, o que fala nesse texto? Andando no caminho. Ele fala assim, Pedro respondeu, mas Jesus, para onde eu irei, se só tu tens a vida eterna? Jesus, para onde eu vou, se só tu tens a vida eterna? E naquele momento eu pude discipular meu filho no caminho. Através de um louvor, através de uma palavra de Deus bíblica. Quando Pedro, questionado, vai embora com eles, vocês querem o que aqui ainda? E aí aqueles que entendem falam, mas Senhor, para onde eu posso ir, se só tu tens a palavra de vida eterna? Que nós possamos, no caminho, discipular nossos filhos. Que nós possamos sair um pouco do celular e intencionalmente dedicar tempo a ele. Que nós possamos criar tempo para nossas esposas. Esposas, que vocês possam criar tempo para os seus maridos. Porque esse é o plano de Deus. É que ele é único, que nós o amemos e que nós cuidemos da nossa família. É isso que o texto fala. E aí nos versículos seguintes, ele traz a consequência disso. Quando você estabelece bem esses 3 pilares, quando você concretiza bem esses 3 pilares, você vai fazer o quê? Olha, ele fala no versículo 8 e 9. Amarre-a como um sinal nos seus braços. Amarre o quê? Essa palavra, né? Essas orientações. Como um sinal no seu braço. Prenda na sua testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O que Moisés quer dizer aqui, né? Quando você organizou isso na sua vida, é hora de testemunhar. O que nós somos de Jesus aqui? Testemunhas. Quando a gente organiza isso na sua vida, aceitei Jesus como Salvador, eu amo muito esse Jesus, eu cuido da minha família, é hora de testemunhar. Lá, os judeus ortodoxos, acho que hoje em dia ainda, se você vê na internet, eles fazem isso ainda. Eles amarram uma caixinha no braço aqui com umas fitas pretas, uma caixinha na testa. Aquilo chama filactério.
ou tefilim, se vocês preferirem, aí vocês escolhem. Tefilim é em hebraico, filactéria é em grego. E aí aquilo lá eles usam para quê? Eles colocam esse trecho que a gente leu, eles colocam dentro. E aí, numa forma religiosa, né, de decorar, E aí, eles testemunham isso para os outros. Ó, vocês estão vendo? Ó, eu estou aqui, ó, tá aqui, estou demonstrando sinais, assim, visível. Como que o crente salvo em Cristo Jesus faz essa mesma coisa? Já sei. Compro uma caixinha, uma fita, um elástico, amarro e estou fazendo igual. Põe o João 3,16 ali, ó, que Jesus amou o mundo de tal maneira, eu troco esse texto por João 3,16 e eu estou fazendo igual. Resolvido. O crente, ele dá testemunho através de como ele cuida da sua família. O crente, ele dá testemunho como ele cuida dos seus filhos. O crente, ele dá testemunho como ele cuida dos seus pais. Uma geração tão esquecida, a geração que chamamos de melhor idade, que vai passando o tempo, agora com a medicina evoluindo, com as pessoas chegando numa idade mais avançada, mas com os problemas também vão vindo mais avançados, que a gente acaba esquecendo desse pessoal. Nós demonstramos testemunho quando nós abrimos mão da nossa vida, às vezes, para retribuir o que nossos pais fizeram pela gente. Quando nós entendemos que aqui na terra nós somos hóspedes dessa terra, mas aqui não é nosso lar. Quando nós conseguimos levar essa verdade para mais pessoas, eu não preciso mais colocar uma caixinha, isso é o fácil. Isso é moleza. Compro uma caixinha lá e coloco aqui um texto impresso na impressora, que hoje em dia nem usa mais cabo, agora é tudo Wi-Fi, eu imprimo, coloco, tá resolvido. Isso é fácil. A vida com Deus é testemunho diário, é no trabalho, é na escola. O filactério do crente atual é a vida, é o testemunho. É não ter vergonha de Cristo. É não ter vergonha de falar que é cristão. É testemunhar a salvação que Cristo um dia fez na sua vida. É isso que Deus quer para nossas vidas. Que nós possamos resolver essa questão. Deus, o único Deus. Eu amo esse Deus. Eu cuido da minha família. E os outros vão ver isso através do meu testemunho. E aqui a gente vai caminhando para o final, é a deixa para o violão. Estou aprendendo aqui isso. Para refletir sobre esses temas, irmãos. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, pensassem um pouco sobre isso. Ouça, ó Israel. O Senhor tem sido o seu Deus verdadeiro? O Senhor tem sido a razão do teu ser? O Senhor tem sido a alegria de acordar domingo de manhã às 7 da manhã e correr para a igreja? Ou fazemos isso por religião? O Senhor tem sido na sua vida, na minha vida, a razão do nosso viver? Para quem nunca ouviu falar desse Jesus que a gente comentou hoje, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele sempre está pronto para se transformar esse Senhor único na vida de cada um. Para aquele que talvez está muito tempo na igreja e por algum momento circunstâncias atrapalharam um pouco disso, dessa comunhão com ele, e outras coisas ocuparam seu espaço, que nessa manhã essa reflexão possa ajudar a entender a posição que Deus requer nas nossas vidas. Assim que Deus ele ocupa essa centralidade na nossa vida, precisamos entender que isso não pode ser só religião. Precisamos amar esse Deus. Precisamos com toda a nossa força brigar contra o mal. Precisamos pedir ajuda do Espírito Santo diariamente a carregar esse fardo, a vencer as tentações do maligno. Precisamos intencionalmente se esforçar para isso, irmãos. Com toda a nossa força eu preciso amar esse Deus. Toda a minha força. Eu preciso sair daqui esgotado, mostrando a Deus, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Nada mais me importa.
Se eu tiver a salvação em Cristo Jesus, o que mais me importa? O ano de 2023 acabou. 24 vai começar e vai acabar. Mas para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Temos que ter amor por Cristo. Temos que cuidar da nossa família. Nossa família é o maior presente que Deus nos dá. É algo que Ele confiou em nossas vidas. É algo que Ele entregou e falou, cuide. O filho não é meu. Deus me deu. E eu tenho que cuidar dele. A esposa, se necessário for, dar a vida por ela. É isso que a palavra de Deus fala. E aí sim, com isso resolvido, testemunhar esse amor, para que outras pessoas possam acessar a Deus. Para que Jesus encontre mais corações quebrantados, mais corações que Ele possa habitar. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, Te damos graças, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa manhã, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse momento ímpar, ó Deus, onde o Senhor reforça, Senhor, e entendemos, ó Deus, que o Senhor é o único Deus em nossas vidas, ó Pai. Entendemos, Senhor, que o Senhor é o único e suficiente, Pai. Eu não preciso de mais nada mesmo, Pai. Quando entendemos isso, Senhor, estamos completos, ó Pai. Pode vir a adversidade, a doença, o luto, Senhor. Mas o Senhor é o suficiente em minha vida, Pai. Que o Senhor possa, Deus, alcançar a vida de cada coração e que esse lugar seja estabelecido, Pai. O centro, Deus. Que seja o centro da nossa vida, Pai. Da mesma forma, Pai, te peço, ó Deus, para que possamos te amar cada dia mais, ó Deus. De corpo, alma e com todas as nossas forças, ó Deus. Que nós possamos te amar, Senhor, intensamente, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, cuidar, Senhor, da nossa família, ó Pai. Que nós possamos ensiná-los, ó Deus, ao sentar, ao caminhar, ao levantar e ao deitar, ó Pai. Que nossa vida, Senhor, seja um exemplo, Senhor, de comunhão contigo para os nossos filhos, ó Pai. Que nós possamos lembrar, Senhor, das grandes coisas que o Senhor fez por nós, ó Pai. E aí, Senhor, usa a vida de cada um, ó seu Deus, para testemunhar esse amor, ó Deus. Para testemunhar esse Deus, ó Deus, que entregou sua vida, Deus, por cada um de nós aqui, para a remissão dos nossos pecados, para a realização da nova aliança. Que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, ó Deus, habitar em cada coração, ó Pai. Que o Senhor possa visitar cada coração, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer de nós pessoas melhores, responsáveis como cristão, ó Deus. Nós te pedimos essas coisas, ó Deus, porque Tu és bom, ó Pai. Do mesmo modo, ó Pai, nesta manhã, te peço, ó Deus, que leve cada um em paz, ó Deus. E chegando em seus lares, ó Deus, eles possam encontrar tudo em perfeitas condições, ó Deus. Que eles possam viver em seu lar, ó Pai, o grande amor de Deus, ó Deus. Que extrapola, Senhor, as paredes da igreja. Que nós levamos em nosso coração. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, ó Pai, mais fortes, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra e que ela gere frutos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, vão em paz e que tenham um ótimo domingo.